Você já começou um propósito com Deus cheia de fé e no meio do caminho simplesmente desanimou? As orações ficaram pesadas, a luta aumentou e você chega até a se perguntar: será que fui eu que criei isso tudo em minha cabeça? Será que vale a pena prosseguir? E afinal, será que Deus me ouviu mesmo? Se você já sentiu isso, eu te convido a ficar até o final, porque hoje eu vou te mostrar três formas de você fazer um propósito com Deus e permanecer firme até o cumprimento. E eu vou te mostrar com a palavra que quem permanece vê promessa cumprida. Muitas mulheres começam com lágrimas, mas terminam em silêncio, porque o processo começa a apertar, a resposta demora e a alma muitas vezes começa a querer desistir. E sabe qual é o erro de muitas? Elas acham que o resultado do propósito está no tempo, no nosso tempo cronológico, no nosso tempo como seres humanos. Mas a verdade é que a resposta do propósito, ela está na perseverança. Um exemplo bíblico que nós podemos trazer para a nossa realidade é a Ana, mãe de Samuel. Ela não colocou prazo, ela colocou fé. Ela acreditou que no tempo de Deus o milagre iria acontecer em sua vida. A Bíblia nos diz que ano após ano ela subia a Siló e chorava diante de Deus, mas só depois que ela colocou um propósito específico de entregar o filho, o céu se abriu. E qual a lição que nós aprendemos dentro dessa história? É que o propósito não é uma forma de fazer trocas com Deus, mas é uma forma de se entregar verdadeiramente com sinceridade. É uma entrega contínua. Faça um propósito como alguém que constrói um altar, não como alguém que busca recompensas. E você pode dizer para Deus em oração: Senhor, mesmo que doa, mesmo que demore, eu não desisto daquilo que foi firmado entre nós. Muitas mulheres dizem assim: eu vou fazer um jejum até o meu marido mudar. E de repente, quando o marido não muda, elas param tudo. Mas Deus, na verdade, ele está interessado em mudar você primeiro, para que você seja ponte para o milagre. Não é na força da emoção que nós iremos vencer. Tem pessoas que são inconstantes. Ela vai à igreja, ela ouve um louvor, ela vê o pastor ministrando, alguém ministrando, tremendamente usado por Deus, e a fé dela fica lá em cima. Ela fica super ativada. Ela chega em casa e fala: amanhã eu vou abrir um jejum, vou entrar em propósito e eu vou começar a perseverar pelaquela causa. Olha só, a emoção dela está lá em cima. Ela está super elevada em sua emoção, está super motivada, está super feliz, cheia de expectativas. Mas no outro dia acontece uma situação e o nível de emoção dela, o nível de entusiasmo dela cai. Cadê aquele entusiasmo? Cadê aquela motivação? Ela não tem mais. E por conta dessa emoção, que um dia está em alta, outro dia está em baixa, que ela não persevera, ela não é constante. Então a nossa vida com Deus não é medida por emoção. Vamos para a Bíblia? Em Abacuque, capítulo 3, verso 17 ao 18, nos diz: porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vale a pena ou não perseverar em Deus, mesmo quando as respostas não chegam de imediato? Eu sei que nosso coração ansioso fica buscando respostas, a gente encerra os jejuns e já fica esperando o sobrenatural acontecer. Eu digo isso para você porque eu já passei por essa situação de aflição, de ansiedade. Eu clamava e eu queria uma resposta, eu queria que Deus, o céu se abrisse de imediato e trouxesse a resposta para a minha vida. E se sentir assim realmente não é legal, porque esse sentimento de ansiedade vem para minar nossa fé, vem para nos enfraquecermos e até fazermos desistir, quando na verdade Deus está buscando comunhão, relacionamento, intimidade. E à medida que nós vamos nos aprofundando
Em relacionamento com Deus, a gente vai entendendo o que Deus está fazendo, como Deus está trabalhando, como Deus está mudando o nosso interior através desse processo. Mesmo que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Senhor. E você precisa entender algo muito importante. Você não vence um gigante com força emocional. Você vence um gigante com alimento espiritual. É ler a Bíblia mesmo sem vontade. É, ler a Bíblia sem vontade é muito ruim, mas é necessário. Eu sei que às vezes nosso coração queima e a gente tem sede da palavra e a gente abre a Bíblia e quer ler, quer ouvir os pensamentos de Deus para nós, quer receber uma direção do Espírito Santo, mas tem momentos que estamos totalmente desmotivadas. Isso é normal. Somos carne, somos seres humanos, mas esse sentimento não pode nos dominar de lermos a Bíblia só quando temos vontade, de orar só quando sentimos vontade. Essa prática de se alimentar espiritualmente deve ser cotidiana na vida do cristão. Orar mesmo sem vontade, ler a Bíblia mesmo sem vontade, jejuar mesmo quando não sente, porque existe um jeito de viver com propósito sem parar no meio do caminho. Eu imagino Ana cansada da espera, da comparação, da humilhação, mas ela fez um propósito. Eu não sei se por vaidade ou por desespero, mas ela fez um propósito com Deus. E Ana disse: Se deres a tua serva um filho varão, eu o dedicarei ao Senhor. Ana ensinou que propósito verdadeiro não é sobre o que você quer receber, mas o que você está disposta a devolver para Deus. E eu analisando sobre o propósito de Ana, eu falei, meu Deus, Ana teve muita fé. E vendo quantas vezes nós pedimos algo a Deus, mas não estamos dispostas a dar o nosso melhor para Ele. Não estamos dispostas a vivermos uma vida como Ele deseja que vivamos. E muitas vezes a gente se questiona por que eu não recebo. Porque eu peço e não recebo o tão sonhado milagre, a tão sonhada resposta. E eu te pergunto, você tem feito o propósito como troca ou como entrega? Ana fez aquele propósito ao Senhor e ela estava disposta a entregar o seu sonho para Deus. E a primeira forma de você iniciar um propósito é você começar com o porquê certo. Você está fazendo esse propósito porque você está cansada? Porque você está com medo? Porque você quer uma resposta rápida? Ou você está fazendo porque você quer amadurecer, se alinhar com Deus e romper com ciclos repetitivos em sua vida? Você começa o jejum, mas logo alguém te tira do sério. Você começa a fazer um devocional, mas logo o celular te tira do foco, tira a sua atenção. Minha irmã, quando o propósito não tem raiz, ele morre na distração. Qualquer coisinha te distrai, qualquer coisinha te tira do foco. A Bíblia nos diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor. É necessário rever a nossa motivação. É necessário ver o nosso porquê. A segunda forma de você fazer um propósito é você estabelecer uma rotina, não apenas meta. E eu vou te explicar por quê. Um propósito com Deus, ele não se mantém com força de vontade, sabia disso? Ele se mantém com rotina espiritual constante. Imagine se você depender da sua força de vontade para orar, para ler a Bíblia, para consagrar. Certamente você não vai perseverar, porque a nossa carne nos inclina a nos afastarmos das coisas do Espírito. Mas quando nós temos disciplina, é diferente. Alguém que está em uma disciplina, por exemplo, de regime, ela está cuidando do seu corpo, ela quer ficar magra, ela quer ficar formosa. Ela sabe que se ela não tiver a disciplina de não comer certos alimentos, se ela não tiver a rotina de praticar exercícios físicos, o seu corpo não vai entrar na forma que ela deseja. É um tipo de disciplina do nosso dia a dia, mas que analisando no contexto espiritual, nós devemos também entender que precisamos ter disciplina espirituais. Se não tivermos disciplinas, se não desenvolvermos disciplinas espirituais,
ficará difícil obtermos respostas de Deus. Ana, ela voltava ano após ano ao templo. Ano após ano ao templo. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes? Uma só? 5 minutinhos? E pronto? E vai para Netflix? E vai para o YouTube? O que foi que eu falei? 3 vezes ao dia? 3 vezes ao dia? Ou 5 minutinhos? E vai para o cinema? E vai para o shopping? E vai passear? E não liga mais? Não! Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Aí isso começou a me inquietar. Eu falei, meu Deus do céu, logo no início, né, da minha perseverança e constância espiritual ali, eu me esforçando e lutando para ser perseverante com Deus, não desistir da minha bênção. Eu falei, meu Deus, eu estou muito aquém, peraí, volta aqui, mulher de oração. Eu preciso ser uma mulher de oração, eu preciso ser uma mulher perseverante. E aí eu comecei, dobrava o joelho, mesmo sem vontade, ficava lá, não tinha palavra, começava a cantar. Ah, minha irmã, e é um mistério. Começa a cantar aí, no momento da tua adoração lá, do teu joelho. Às vezes não tinha palavra, eu começava. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. E aí começava a abrir meu coração. De repente as palavras surgiam. De repente eu estava intercalando louvor com oração e assim vai. Então, é você orar mesmo sem vontade. É você ler a Bíblia, né? E começar a entender o pensamento de Deus para você, mesmo sem vontade. É você abrir um jejum. Ah, hoje eu não vou abrir jejum não, porque amanhã vai ter um banquete. Aí passa amanhã. Tudo bem. Você se reserva por conta do banquete, né? Aí amanhã já aparece outra coisa, outra situação, e vai tirando do foco, vai tirando do propósito. E você nunca cria disciplina espiritual. Aí eu não posso fazer jejum porque a minha pressão cai. Eu não posso fazer jejum por isso, por aquilo. Começam a existir desculpas e mais desculpas, e você nunca se aplica em uma disciplina espiritual. Jesus, ele tinha por costume se retirar para orar. Propósito sem prática vira frustração. Você quer orar todo dia, mas não tem um lugar separado. Você deseja ler a Bíblia, mas não define um horário específico. Faça o seu cantinho de oração. Crie uma rotina com Deus, mesmo que simples. Mas crie aquele hábito constante de visitar lá o seu cantinho, de orar, de ouvir o louvor, de cantar, de ler a Bíblia. Crie a sua rotina de propósito, de oração. A terceira forma, é muito importante você entender isso aqui. Prepare-se para resistir à oposição. Neemias, ele faz um propósito de reconstrução, mas assim que ele começou, vieram zombarias, cansaço, ameaças, boatos. Mas eu acho interessante o que ele respondeu. Neemias disse assim: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Sempre que você iniciar um propósito com Deus, preciosa, o inimigo, ele vai tentar te parar. Vai vir distração, vai. Vai vir desânimo. Vai vir crítica, gente dizendo, isso não vai dar certo, não vai funcionar. Para que tudo isso? Mas se for de Deus, não pare, não desça, não volte atrás. Irmã, em nome de Jesus, reacenda o seu propósito. Se ele está se apagando, coloca brasas do altar nele. E como é que você faz isso? Buscando em seu quarto secreto. Reacende o propósito novamente. Não deixe ele se apagar. Não deixe o sonho ir embora. Não deixe o projeto morrer. Se Deus está neste projeto, você tem que perseverar. Você precisa buscar, precisa ser constante. Ora um pouco mais, chora um pouco mais, busca um pouco mais, renuncia à carne um pouco mais. Deus não está atrás de propósitos perfeitos. Ele busca corações sinceros. Tem pessoas que têm, por exemplo, uma restrição, fazem uso de medicamentos e não podem ficar muito tempo se alongando em propósitos muito longos, sem se alimentar. E aí muitas ficam tristes, dizendo assim, e agora? Eu queria ir mais além, eu queria fazer um jejum mais prolongado. Mas você não precisa necessariamente se abster totalmente dos alimentos e achar que só dessa forma Deus vai te ouvir. Não. Busca na oração, vai para o joelho, adora ao Senhor, se entregue em rendição ao Senhor.
Existem outras formas de comunhão, de intimidade, de busca à presença de Deus. Então, Deus não quer essa perfeição que aos nossos olhos humanos parece perfeito, né? Se você é alguém que já jejuou, ficou 40 dias sem alimento, pode dizer assim: "Uau, que perfeição!". Mas muitas vezes quem ficou 40 dias sem o alimento, se não estiver com o coração alinhado à vontade de Deus, não vem respostas. Mas se de repente você é alguém que tem um problema de saúde, tem alguma limitação, fez um dia de jejum, fez 2 dias de jejum de propósito sincero, de entrega sincera e não desistiu, não parou a sua comunhão, a sua vida constante de oração em busca à presença de Deus, tenha certeza que a resposta vai chegar. E aquele que está fazendo por religiosidade vazia, sem conexão com os céus, sem obediência, sem submissão à vontade de Deus, com certeza é perda de tempo, está perdendo seu tempo, porque Deus não vai receber. Mas Deus quer receber um coração sincero e não um propósito perfeito. Ele viu você tentando, ele viu quando você caiu, ele viu quando você desanimou, mas ele também te diz hoje: levanta, recomeça comigo, recomeça na minha presença, abandone o passado, viva hoje, siga em frente na minha presença. Se o seu propósito é orar todos os dias por uma causa específica, crie aquele ambiente. Coloque um louvor, separe um caderno de gratidão, um caderno de pedido. Eu não sei como você é ativada nessa área. Eu gosto muito de escrever em cadernos, eu gosto muito do louvor no momento da oração. E eu não sei como é que você é ativada aí, mas o louvor é uma arma de guerra poderosa e você pode sim ser levada em espírito ali, em comunhão com Deus através do louvor sincero. Aquele louvor, sabe, que entroniza o nome de Deus, que exalta, que engrandece. Você pode colocá-lo em momentos de oração. Então, toda vez que você se movimenta, coloca um louvor, escreve, se ajoelha, ora, faz declaração profética dentro da sua casa, dentro de uma situação específica que você está buscando resposta de Deus. Toda vez que você cria esse movimento, você dá uma forma visível ao seu propósito que é invisível. Um exemplo muito bom disso é Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia durante o seu propósito. E mesmo em decreto de morte, o resultado chegou. O céu se moveu, o leão foi calado. Não espere motivação, minha irmã. Crie disciplina espiritual. Eu sempre penso assim, o meu propósito, ele é bem maior. E o que eu te oriento? Tenha uma causa maior que você. Como assim, Miriam? Uma causa maior que eu? Justamente, eu vou te explicar. Um propósito, geralmente, ele morre quando ele é pequeno demais. Pega essa direção aqui. Quando é sobre você, sobre sua dor, sobre seu desejo, ele não tem força para durar. Ah, você se surpreendeu com isso? Quer dizer que o propósito não é só sobre minha dor, sobre o meu desejo? Não. O propósito, ele é bem maior. Um exemplo disso é Esté. Quando Esté, ela entendeu que o seu propósito era salvar um povo e não a si mesmo, ela se posicionou. Você percebe? Quando a causa é maior, o nível de esforço ainda é bem maior. Se perecer, pereci, disse ela. Mas ela não pereceu. Deus não deixou. Deus não vai deixar você perecer em meio ao seu propósito. Seu propósito pode ser pela cura de alguém, pelo seu lar, por gerações. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu tenho algo a te dizer. Quanto mais eterno o seu propósito for, mais forte ele fica. Nada de colocar o teu foco só apenas em coisas terrenas. Tenha um motivo que toque os céus. Tenha um motivo que mova o coração de Deus. Coloque os seus anseios em Deus. Diga para Deus nesse processo o que você tem de melhor para entregar a Ele. Uma vida mais dedicada a Ele, em santificação, em honra, em serviço em sua casa. Tem pessoas que só buscam pelas respostas, só querem um milagre, mas depois que a bênção chega, desprezam Jesus, deixam a palavra, abandonam a sua fé. Quer dizer, querem um milagre, mas rejeitam o dono do milagre. E Deus quer sinceridade, Deus quer comunhão, Deus quer amizade. E Ele sonda o teu coração. Então, coloque a sua expectativa de forma correta. Esteja alinhada, alinhado com os céus.
e a resposta chegará. Se você sente que o céu está em silêncio, pode ser que Deus esteja testando a sua perseverança, a sua permanência. Não pare, não desista. Se você já parou, hoje é dia de recomeçar. Recomeça comigo, diz o Senhor. Se parou, se frustrou, se caiu, se levanta, recomeça hoje. Não espera o tempo perfeito é hoje. Hoje na presença de Deus. Porque esse propósito, declare aí, minha irmã, onde você estiver, esse propósito, ele não vai terminar como os outros. Ele não vai ficar no meio do caminho. Não, você vai até o fim. Esse vai gerar frutos, frutos eternos. E se essa palavra falou contigo, você pode declarar aí onde você está: eu vou recomeçar, eu vou recomeçar. Deus vai me ajudar, Deus já está me ajudando, Deus já está me fortalecendo, em nome de Jesus. Compartilha com alguém que pensou em desistir hoje. Seja a boca de Deus para essa pessoa. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa que você sabe que está pensando em desistir. Porque propósito verdadeiro é quando a gente caminha alinhado com o céu. Curte esse vídeo, minha irmã. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.